Tem uma passagem interessante que eu gostaria que vocês... Nem precisa abrir, que todo mundo conhece o que eu vou falar. Né? Deus abençoe. Tem algo bem interessante. Se você abrir o livro de Gênesis, no capítulo 3, nem precisa abrir, mas vocês vão entender, porque todo mundo conhece a passagem. É uma passagem bem interessante, e é o diálogo da serpente com Eva, a hora do pecado. Quando Deus colocou os dois no paraíso, no jardim do paraíso, diante de tudo, o que Deus orientou? Deus falou assim para eles: olha, de toda árvore do jardim, vocês podem comer. Mas daquela árvore, se comeres, aquela do bem e do mal, é aquela árvore, mostrou. Essa árvore específica, se vocês comerem, certamente morrerão. Todo mundo conhece essa passagem, é lida, dita, filme, tudo, desenho animado, tudo. Ela é muito interessante. Então, existe um diálogo, que ao princípio do diálogo foi Deus com quem ele tinha criado, Adão e Eva. Então, o que aconteceu? Ao primeiro momento, é um diálogo direto do trono do Pai. Então, houve uma orientação. Deus olhou e falou assim: olha, aquela árvore vocês não podem comer. Se comer, vocês vão morrer. Então, esse diálogo foi saudável. Aí, apareceu outro diálogo. Qual foi o diálogo? Do inimigo. Aí, o inimigo entrou no circuito. O que o inimigo falou? O inimigo puxou conversa. O inimigo estava ali também, né? Ele puxou conversa. E aí, Eva, tudo bem com você? Estou fazendo a minha analogia na história, né? Eu estou indo aí, e você? Eu estou mais ou menos. E aí? Aí ele tentou provocar a situação, falou da árvore. Aí Eva falou assim para ele: olha, aqui começa o pecado de todo mundo que é crente. Aqui que o bicho pega conosco. Então presta muita atenção nesse diálogo, porque tudo vai mudar e muda na tua vida por causa desse diálogo. E ninguém percebe isso. É um negócio tão simples e tão fácil, por isso que o inimigo é astuto. Deus disse o seguinte: de toda árvore do jardim vocês podem comer, mas daquela árvore do bem e do mal vocês não podem comer, porque o dia que você comer, você certamente morrerá. Vocês vão morrer, morreremos. Eles vão morrer. Então, esse foi o diálogo que Deus fez. Aí veio o diálogo do inimigo, que hoje ele usa muito no meio do povo de Deus. No diálogo, ele falou da árvore. Aí Eva virou e falou assim: não, Deus disse, olha aonde começa o pecado. Eva falando para a serpente, para o diabo: Deus disse que no dia que comemos ou tocarmos na árvore, nós morreremos. Aí a serpente falou, a serpente é um grande passarinheiro, um laço do passarinheiro, pegou ela. Peguei, como ele pega um monte de crente, peguei, laçou ela, pegou. Não, querida, não é nada disso. Pode comer isso também. Sabe por que ele falou isso? Não vai morrer nada. É que teus olhos vão abrir, você vai ser igual ele, inteligente, um gênio. Você vai ser desse jeito aí, ó. Você imagina ser igual a Deus. Aí começou todo o trâmite do pecado. Aí ela aguçou a parte dela, o desejo, e aí começou todo esse rolo que a gente conhece, nós estamos pagando o preço aí. Beleza. Por que eu falei isso? Deus não falou para ela não tocar. Deus não falou isso. A ordem era para não comer.
Deus não falou para ela, não come, não toca. Ele falou para ela, não comer. Por que ela acrescentou, não toca? Aí que está. Porque é o seguinte, quando nós estamos de frente para Deus, em oração, em jejum, na casa de Deus, onde você estiver, você não tem influência do inimigo. Então, quem comanda a tua vida, as tuas atitudes, é Deus. Então, geralmente, 99,9% faz a vontade de Deus. Você não tem a influência do mal. Quando você está na presença do mal, ou longe de Deus, não vou nem falar que está na presença, você está longe de Deus. Aí você fica suscetível ao mal te atacar. Então, o que acontece? Você começa a vacilar teus pés. Você está e não está. Eva estava na presença de Deus, mas a consciência dela não. Ela não estava 100% na presença do Criador. Porque se ela tivesse 100% da presença do Criador, ela não tinha criado alguma coisa que ele não falou. Quando a gente cria algo que Deus não comunicou, não falou, é porque nós não estamos 100% na presença dele. Nós estamos metade em Deus e metade no mundo. Então, quando eu estou metade no mundo, eu começo a acrescentar as coisas na palavra de Deus. Para que você acrescenta as coisas na palavra de Deus? Existem vários motivos. Para te defender, para te alegrar, para você... Enfim, cada um tem o seu motivo. Não existe um motivo específico. Mas ela colocou algo. E esse algo que ela colocou, ela deu a abertura para que o inimigo agisse ali. Porque o inimigo não poderia agir. Ele não tinha autorização para agir. Ela deu essa autorização. Porque ela falou alguma coisa que Deus não falou. Então, quando eu falo, ajo alguma coisa que Deus não me orientou, o inimigo tem legalidade para entrar na minha vida. E isso acontece muito no nosso meio. Quando nós burlamos a palavra nos dá uma direção. Quantas pessoas que a gente sabe, dá atendimento, conhece, que burla a palavra de Deus em benefício próprio e depois paga um preço caríssimo. Mas por que ela faz isso? Porque o inimigo quer que a pessoa faça isso. A palavra de Deus fala do jugo desigual. Quantos crentes entram em jugo desigual e depois se esborracham inteirinho? Mas a palavra avisa, não entra em jugo desigual. Que comunhão tem Cristo com Belial. Mas a pessoa entra aqui e sai, não, depois eu converto ela, ou converto ele, enfim, essas conversas loucas. O que acontece? Pum, o inimigo entra. É a chance que o inimigo precisa. Porque enquanto você está fazendo a palavra de Deus, ele não tem como entrar. Ele tentou 3 vezes com o Senhor Jesus, que ele saísse da palavra de Deus, para ele ter legalidade. Ele não conseguiu. Tudo que Jesus respondeu, ele respondeu com a palavra. Também está escrito. Também está escrito. Afasta de mim, Satanás. Também está escrito. Então, quando eu tenho consciência da palavra de Deus, o inimigo não me pega. Porque ele não tem essa autorização. Eu dou essa autorização para ele. Ou é Deus, como aconteceu no caso de Jó, ou é você que libera o ataque do inimigo na tua vida. Então, quando eu abro a porta, não é que vai acontecer, eu estou sujeito a esse ataque. Como aconteceu lá com Eva. Eva, ela abriu aquela oportunidade que o inimigo esperava para ele poder agir. Então nós temos esse grave problema, e é um grave problema no nosso meio, quando nós acrescentamos algumas coisas que Deus não falou. Você entendeu? Principalmente as pessoas que estão aí fora, ou que estão dentro, mas estão meia boca dentro da casa do Pai, e começa, você quer ver um cara quando está em cima do muro, está no mundo e está em Deus, é quando começa aquelas perguntas, aonde está escrito na palavra de Deus que não pode beber? Pronto, esse cara está em cima do muro. Porque o cara que é crente, ele não faz essa pergunta. Mas a pessoa que está querendo um rabinho para poder justificar os pecados dele, ele começa a pressionar, aonde está escrito que não pode beber? Aonde está escrito que não pode fumar?
Aonde está escrito isso aqui? Aonde está escrito que não pode, não pode, não pode? Então, quando a pessoa entra nessa vazão, é porque ela está em cima do muro. Ela está ouvindo a voz de Satanás. Hoje existem muitas vozes no mundo. A serpente, ela continua falando. A serpente nunca deixou de falar. As pessoas acham que a serpente só falou lá. Não, ela continua falando hoje em dia. Ela continua orientando as pessoas hoje em dia. Ela continua dando destino para as pessoas hoje em dia. Ela continua fazendo a pessoa entrar em parafuso muito grande. Como que é o parafuso muito grande? É você não entender e não assimilar aquilo que Deus quer. Quando você está fora do plano de Deus, o inimigo começa a te usar. Ele começa a fazer com que você cada vez mais se distancie da palavra de Deus. E cada vez mais fique desconfiado da palavra de Deus. Nós temos regras, nós temos um livro, que é um manual da vida, que é a Bíblia Sagrada, para conduzir cada um de nós naquilo que nós necessitamos, precisamos e temos que fazer. Mas nós achamos que não há necessidade. O mundo inteiro jaz no maligno, no sistema mundano, jaz no maligno. E com essa situação do mundo, a política do mundo, a estrutura que o mundo está criando, está o quê? Acelerando o processo mais rápido para levar as pessoas embora. É um negócio assim, absurdo o que está acontecendo. A gente está vendo grandes ministérios, grandes pessoas que estão deturbando, pegando a palavra de Deus e fazendo ao seu bel prazer, como se eles fossem dono do céu, como se o céu dependesse daquela pessoa, X, Y, Z, para a pessoa ascender ao céu. E não foi isso. Nós dependemos de Cristo. Sem a presença do nosso Criador, nós não vamos a lugar nenhum. Se você não tiver com Cristo no teu coração, fazendo a obra de Cristo, você não vai entrar no céu. A palavra de Deus me garante isso. Não sou eu que garanto, é a palavra de Deus. Então, quando nós estamos colocando coisas que Deus não falou, nós estamos justificando uma falha nossa, um erro nosso. Por quê? Vamos dar vazão no que eu estou falando. Vamos fazer uma alegoria. Eva falando com a serpente. Não pode comer, não pode tocar. Ela recuou. Deus falou que se comer, se tocar aqui, nós vamos morrer. O que a serpente falou? Não, tudo mentira. Ele está falando isso para você não ser igual a ele. Se você quer ser igual a ele, toca aí para você ver. A serpente astuta, sabia que se ela tocasse não ia acontecer nada, porque Deus não falou isso. Ele sabia que Deus falou para ela não comer. Então, a serpente sabia que se ela tocasse não ia acontecer nada, porque Deus não falou para ela não tocar. O que ela deve ter feito? Tocado. Com certeza ela tocou. Quando ela tocou, aguçou a parte dela. Pera aí, a serpente tem razão. Deus falou que eu ia morrer. A serpente falou que é mentira, que eu não vou morrer, que eu vou ser igual a ele. Eu toquei, não aconteceu nada, não morri. A serpente está certa. Assim é Satanás na vida de vocês. Satanás quer tirar você da presença da igreja, de Deus, enfim. Aí a pessoa, ele cria um ambiente no qual você vai praticar o que ele está te mandando. Ele não vai mandar você praticar alguma coisa que vai te matar. Ele vai cevar você. Então ele vai fazer você fazer um erro, alguma coisa, que vai massagear o teu ego. Realmente, estava na igreja perdendo tempo. Eu vi um testemunho de um rapaz hoje, que ficou famoso aí, muito famoso. Aí ele mudou até de sexo, mudou tudo e tal, e ele estava dando um testemunho dele. Eu falei, deixa eu ouvir o que esse cara está falando. Agora é uma mulher, né? Aí ele falou o seguinte, que ele era um gospel, né? E tal, e não sei o quê.
mas sempre foi o que ela é, ou ele é, eu não sei, ela, ele, ela. Aí chegou um momento que no auge, ele diz que estava no auge, gospelmente falando, e resolveu ser o que estava ali dentro da pessoa a vida inteira. Ou seja, quem que estava enganando? Ele enganou a Deus? Não. Ele enganou as pessoas? Sim. Porque as pessoas acreditaram, virou famoso, enfim. A pessoa ficou muito conhecida. As pessoas acreditaram. Peraí. Mas e Deus? Qual vai ser o fim dessa história? Essa pessoa deu uma abertura para que o inimigo tomasse conta da vida. O inimigo veio, laçou e está levando a pessoa. A pessoa hoje é um fantoche do inimigo, faz o que o inimigo quer. E acha que não, acha que está agradando. Lógico, o inimigo é astuto. Quando Eva fez a situação lá, que ela cometeu o delito, ainda havia uma chance. Qual que era a chance? Adão. Adão era o último recurso. Adão, comi desse fruto aí que Deus falou aqui, não morreu, não aconteceu nada. Come você também. Adão deve ter olhado e falou assim, Deus falou que eu ia morrer, a mulher está comendo um fruto, vamos ver simbolicamente, comendo lá o fruto, sei lá o que é. Ela não morreu. Eu vou comer também, Mas quando Deus fala algo, Ele não está falando da maneira que nós enxergamos. Quando Deus fala de morte, Ele está falando do espírito. E eles não entenderam isso, porque a morte não existia. Então, não tinha a morte instalada. Eles não sabiam o que era a morte. Essa noção que nós temos. Aí entrou. Por quê? Quando ele comeu, ele foi entender o que é a morte. O que é a morte? A morte é o engano, a lasciva, o desejo desenfreado. Isso é morte. Não estou falando da morte física, do corpo que vai envelhecer, vai para a sepultura. Não é essa aí não. A morte que ele está falando é quando a pessoa começa a sair fora da palavra de Deus. Ela começa a morrer. Ela começa a ter desejos que são contrários à palavra de Deus. Ela começa a ter coisas dentro da mente, dentro das atitudes, dentro dos olhos, dentro do pé, da mão, de tudo, diferente daquilo que ele foi planejado. Então ele vai morrendo, ele vai morrer. A primeira coisa que Adão e Eva viu foi o corpo. Eles não conheciam o corpo como nós conhecemos o corpo. Adão e Eva estavam lá, andando para cima e para baixo. Não tinha roupa, não tinha algo específico para cobrir isso ou cobrir aquilo. Porque não existia nudez. Não existia o pecado da nudez. O pecado da nudez foi instituído por causa da morte. A morte espiritual. Então, quando eles morreram espiritualmente, nasceu-se dentro do homem, da mulher, de todos, o pecado. Então, tudo que existe hoje é o pecado. O pecado da beleza. As pessoas aí fora ficam desesperadas para ter vida eterna no corpo. O elixir da vida. Toma esse chá que você não envelhece. Essa pílula é a pílula da vida. O que é isso? É o pecado. O pecado gera isso. Porque nós não temos que estar preocupados com esse corpo. Nós temos que cuidar, não é questão de não estar preocupado no sentido, então eu vou fazer. Não, não é isso. Mas a preocupação nossa tem que estar naquilo que é eterno. Não aquilo que é momentâneo. Isso aqui é momentâneo. Você vai envelhecendo, dentro do padrão normal, você vai envelhecendo até chegar ao fim. Aquela data que Deus marcou, você vai embora e acabou. Mas e o conteúdo? E é isso que Deus está falando. O conteúdo é que faz você se conduzir nessa vida. O conteúdo é o que vai fazer você se dar bem ou não. O conteúdo é o que vai fazer você ter um bom casamento ou não. O conteúdo é que vai fazer você
ter um lar abençoado ou não. O conteúdo que vai fazer você ter uma empresa, ou ser um bom funcionário, ou, enfim, ser um bom estudante, ter um padrão de vida saudável, legal. Quem que vai fazer tudo isso? Quem vai fazer tudo isso para você? É o conteúdo. O que é o conteúdo? É a alma. Mas quando a alma está ferida, quando a alma está em pecado, ela é destruída. Quando Adão e Eva, eles já caíram no engano. Daí em diante foi só engano. As pessoas têm que entender que hoje e sempre, até o final, quando Deus, através do Filho dele, começar os 1000 anos com Cristo governando, a serpente vai continuar falando até lá, até chegar nessa data. Porque ela tem toda a autoridade nesse mundo, por isso que Cristo fala, o mundo jaz no maligno. Porque a serpente continua falando, ela continua dando ordem, continua fazendo as coisas acontecerem. As pessoas estão sendo levadas pela unção do inimigo. O inimigo está mostrando um mundo irreal, porque o mundo que o inimigo mostra é o mundo aqui, que não tem fim para a pessoa, né, que está assimilando esse mundo. E o mundo que Deus mostra é vida eterna, é espiritual. Então existe um conflito entre o corpo, a alma e o espírito. Fica um conflito muito grande. Então quando nós aceitamos o jogo do inimigo, é como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa que Eva, acrescentando alguma coisa na palavra. Porque quando eu acrescento alguma coisa, eu começo a entrar em parafuso. Eu começo a acrescentar, mas não é bem assim, mas não sei o quê. Enfim, as pessoas começam a procurar pelo em ovo, dar entendimento diferente da palavra de Deus, ficar preocupado com coisas assim, pobre. Eu vi um pensamento assim, perigoso. Eu vou colocar assim, perigoso. A Bíblia, que é o livro sagrado, ela está sendo escrita de novo. Hoje, eu tenho minha Bíblia, você tem tua Bíblia, todo mundo tem sua Bíblia. Mas daqui a pouco, essa juventude que está crescendo, não está muito preocupado com o papel. Eles querem ter no celular. Tem alguma coisa de errado? Não. É muito mais prático. Em vez de eu carregar, eu levo, está no meu bolso, estou no consultório, alguma coisa, eu abro aqui, tá. Beleza. Agora tem um porém nessa história. A Bíblia daqui a pouco só vai se encontrar na IA. A IA, que está escrevendo a Bíblia, tirou um monte de coisa. Tudo aquilo que não... Aquilo que vai de encontro com algumas situações que eles criaram, é tirado. Então as pessoas daqui a uns tempos vão ler a Bíblia e vão falar, não, isso não está na Bíblia. Não, isso não existe, vocês estão falando coisa louca. Não, isso é coisa que vocês criaram lá antigamente, não existe. Aqui é a Bíblia. Lê aí. Você está falando o quê? Onde você está? Filipenses capítulo 2, versículo 16. Não. Lê aí de novo. Não. Mas tinha. Mas não tem mais. E isso vai acontecer. Já está acontecendo. Por isso que tem alguns movimentos que estão mudando a casa de Deus, transformando a casa de Deus numa uma casa de teatro. Mudando as cores das paredes, mudando a maneira de se pregar, fazendo totalmente diferente. Para quê? Para já preparar as pessoas para quando isso acontecer, as pessoas não perceberem. Quando Eva tocou, ela firmou dentro dela que quem era verdadeiro era o inimigo e quem era mentiroso era Deus. Na mente dela, Deus estava brincando, não estava falando sério. Eu não morri. Agora ela está falando a certeza. O inimigo falou para mim que eu vou ficar igual a ele, então eu tenho que acreditar, porque eu toquei e não aconteceu nada. Assim é o que está acontecendo hoje em dia. Eles estão manipulando as pessoas de uma forma que as pessoas estão mudando, saindo da presença de Deus, do Jesus, entrando na posição de homens, seguindo homens, como se estava tudo bem.
E vai estar tudo bem, até o momento que as portas se fecharem. A hora que falar assim, agora tranca a porta que nós vamos... Eu já falei para vocês aqui 1 milhão de vezes, vira e mexe eu assisto, só para me lembrar. Um Lobisomem Americano em Paris. Aquele filme todo crente tinha que ver. Eles fazem essa armadilha que eu estou falando aqui, abrem uma boate, tudo, coisa mais linda do mundo, as paredes pretas, show, pirotécnica, as coisas mais lindas do mundo, e vai aquele mar de gente lá. Até a hora que eles falam, lotou, lotou. O cara fala no rádio pro porteiro, tranca. Aí começa a mortandade, mata todo mundo é morto. Não tem para onde fugir, todo mundo é morto. Assim vai acontecer. Da mesma forma vai acontecer. E as pessoas vão com prazer, porque eles não acreditam que vão morrer. Aquelas pessoas estavam com a ideia de ir para um baile, para um, sei lá, como é que chama lá, um negócio lá, boate. Eles estavam pensando que eles iam se divertir, tomar um monte, cheirar, fumar, enfim, sem compromisso. Mas eles estavam indo para o finalmente deles. Até a hora que é perguntado para um deles que estava fazendo o crime, ele vira e fala assim para o outro que estava defendendo: você está defendendo esse povo por quê? Nós acabamos com a escória, ele não quer. Olha só como é que é o filme. Ele não quer esse povo também, nem nós, vamos matar esse povo tudo. Você acha que se Deus está renegando alguém, que ele não faz isso, mas a pessoa acaba fazendo isso, você acha que o inimigo quer? Você acha que o inimigo quer alguém que já esteve sentado aqui? Ah, vou sair, vou lá fazer. Deus fala, vamos jantar, vamos acabar, destruir, vamos beber o sangue dele. É assim que funciona. Mas nós achamos que não, porque Eva também achou que não. Ah, eu vou pôr a mão aí, não virou nada. Vamos comer esse trem aí, coisa gostosa, come aí, Edão. Ah, mas será? Cala a boca, come aí, cara. Para de perturbar, come esse negócio. Ou vou ter que dar para o macaco comer? Come você aí. Comeu, ferrou todo mundo. Arrebentou com a gente, destruiu. Então, fica atento. Fica atento porque está no finalmente as coisas. Está muito rápido, mas muito mais rápido que a gente imagina. Muito mais rápido. A gente tem que estar muito atento. O último estágio da humanidade está aí. Vamos colocar dos anos 1890 em diante para cá. Revolução Industrial. O mundo foi feito pela indústria. As maiores fortunas do mundo estavam na indústria. Até chegar a Segunda Guerra Mundial, enfim. Aí mudou de mão, passou para o comércio. Os shoppings começaram a proliferar no mundo inteiro. As grandes fortunas passaram para a mão dos comerciantes. Até chegar o advento em 90 e pouco, passou para a mão da internet. Bill Gates, Companhia Limitada. Agora, encerrou tudo. Agora está na mão de quem? Está na mão de quem que vai dominar o mundo? Quem conseguir dominar o espaço. Já tem um cara aí na frente. Está mandando, fazendo o que quer. Ele está dominando o mundo. E vai dominar, já está dominando. Que é o cara mais rico hoje. Ele está ali. É quem dominar o espaço hoje, tirou todo mundo isso aí. Isso aí já ficou para trás. Agora, o cara que dominar o mundo, lá em cima, no céu, esse cara que está dominando o espaço é quem vai dominar o mundo. É a grande briga agora. A briga hoje é isso aí, é quem dominar ali em cima. Ali em cima que está o segredo da vitória de todo mundo. Dominar os mundos, dominar tudo. É onde vai ser levantado o tal do ante. Vai ser por aí. É o cara que domina essa parte que vai levantar e dominar. Enfim, não vou entrar nesse mérito, senão você não prolongar muito. Então nós temos que estar atentos. A serpente continua falando. Fica muito atento. Amém? Glória a Deus. Vamos orar?